Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a você do meu canal. Que alegria estar aqui de novo com você. Hoje o Torpedo 365 é o episódio 122 e eu não me canso de dizer que sou muito grato a você por se inscrever no meu canal. Estamos com 3.560 inscritos, 3.561 inscritos. Nosso canal só cresce graças a você que se inscreve, que compartilha os vídeos com as pessoas que você ama, a você que deixa o seu like, deixa o seu comentário. Por isso a minha gratidão profunda a você, viu? Que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua semana, o seu dia. Deus derrame as mais ricas bênçãos sobre você e sobre sua família. Hoje, o Torpedo 122. Eu quero começar hoje um novo livro, o livro de Oséias. Estamos refletindo na Bíblia, normalmente numa ordem em que a Bíblia está organizada, desde o Gênesis até Oséias. Não significa que é uma ordem cronológica em que os livros foram escritos, tá? A ordem cronológica da escrita desses livros é outra, na verdade. O livro de Oséias vem depois do livro de Daniel. Como nós terminamos ontem o livro de Daniel, estamos hoje iniciando o livro de Oséias. Vamos ficar aí 2 ou 3 dias refletindo no livro de Oséias. O livro de Oséias é uma história de amor, uma história lindíssima de amor, de paixão. É uma história de amor, mas também é uma história de traição, uma história de tragédia amorosa, né? Vocês vão entender por quê. Oséias, ele prefigura a Jesus Cristo, num certo sentido, profeticamente, né? Porque ele é o esposo que ama incondicionalmente, ama com paixão uma esposa que vivia correndo dele, vivia fugindo dele, vivia traindo ele. E a Bíblia compara a igreja de Jesus como uma noiva e Jesus como um noivo. E Jesus é esse noivo apaixonado pela sua igreja. Jesus é esse noivo que sempre corre atrás dos seus filhos, das suas filhas. E a gente está constantemente virando as costas para Deus, simbolicamente traindo ao Senhor com os nossos pecados, nossos maus hábitos, mas Deus continua correndo atrás da gente, não é verdade? Então, nesse sentido, Oséias representa também Jesus. O nome Oséias, ele é uma variante do nome Yoshua, que também é o nome de Jesus. Hebraico, Jesus é Yoshua, tá? E Oséias começou a escrever por volta do ano 784 a.C. O ministério de Oséias durou 60 anos aproximadamente. E ele começou a escrever no Reino do Norte, e depois ele veio para o Sul também. O que era o Reino do Norte? Houve uma época, para você entender, as 12 tribos de Israel, elas formavam um só reino, o Reino de Israel, tá? Nós já falamos sobre isso. Israel, filho de Isaac, que deu origem ao povo hebreu, né? E as 12 tribos de Israel era o reino de Israel. Mas teve uma época que começou os levantes, as revoltas, as lutas, e o reino de Israel foi dividido em 2. Então, do lado norte ficou o reino de Israel, com a capital Samaria. 10 tribos compunham esse reino, e do lado sul ficou o reino de Judá, tá? Cuja capital era Jerusalém, e 2 tribos compunham o reino do sul. A tribo de Judá, propriamente, e a tribo de Benjamim, tá? Então o reino do sul era constituído por 2 tribos, o reino do norte era constituído por 10 tribos. Reino do norte e reino do sul. E a mensagem de Oséias, ela é dirigida de uma forma muito específica para o reino do norte, o reino de Israel. Por quê? Porque Israel vivia um momento de apogeu, ou seja, um momento de alta, um momento de glória, né? Economicamente falando, o reino estava muito forte, mas estava prestes a cair, porque espiritualmente falando, o reino estava longe de Deus. O povo de Israel estava longe de Deus, adorando outros deuses, queimando incenso a outros deuses, em outras palavras, traindo o seu Deus, o Deus de Israel, o Deus criador do céu e da terra. Então, só para você se situar, né?
eu mencionei isso, dei um pano de fundo aí, para você entender um pouquinho o livro de Oséias, e foi nesse contexto que Deus chamou Oséias como profeta. O capítulo 1, versículo 1 diz assim: aqui estão as mensagens que o Senhor deu a Oséias, filho de Beeri, durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, e de Jeroboão, rei de Israel, filho de Joás. Então, durante o reinado desses reis aí, tanto de Judá quanto de Israel, foi que Oséias iniciou o seu ministério. Tá? E o Senhor deu uma ordem muito estranha a Oséias. Deus deu uma ordem muito esquisita a Oséias. Quando a gente lê essa ordem, a gente fica pensando, nossa, por que Deus falou isso para Oséias, né? Mas Deus queria ensinar uma lição para Oséias, para que Oséias tivesse experiência própria naquilo que ele estava falando. Ele ia viver a mensagem que ele ia pregar, literalmente. Qual foi a ordem que Deus deu a Oséias? Esta é a primeira mensagem, diz o versículo 2. O Senhor disse a Oséias: vá e tome uma mulher adúltera, uma prostituta, e ela vai dar a você filhos. Case-se com ela, né? Case-se com essa mulher. Isso servirá para mostrar para você e para o povo como esse povo tem sido infiel a mim, cometendo adultério abertamente para afastar-se do Senhor. Assim Oséias se casou com Gomer, filha de Diblaim. Gomer ficou grávida e deu um filho a Oséias. Olha só, que ordem estranha. Oséias, você vai até num prostíbulo, uma casa de prostituição, e você vai tomar uma mulher lá e vai se casar com ela. O grande problema, gente, é que Oséias, a princípio ele fez isso para cumprir a ordem de Deus. Mas depois Deus fez com que Oséias realmente se apaixonasse por Gomer. Olha só o sofrimento que esse homem começou a passar. Se apaixonar por uma prostituta que deu filhos a ele, mas que vira e mexe estava saindo de casa para procurar outros homens para se prostituir, porque ela vivia numa casa de prostituição. Ela era prostituta de profissão. Foi ela que Oséias tomou como esposa e foi por ela que Oséias se apaixonou. Isso demonstra, é uma lição muito grande e muito profunda, da experiência e do amor que Deus tinha pelos hebreus da época, pelos filhos de Israel, e tem hoje pelo seu povo, porque Deus é esse Deus apaixonado pelo seu povo. Deus é o Deus que corre atrás de você e de mim, mesmo quando nós viramos as costas para Ele, Deus corre atrás da gente. Olha que coisa impressionante. E aí diz a Bíblia que Gomer deu à luz ao primeiro filho, deu a Oséias o primeiro filho. O nome dele era Jezreel. Deus disse, você vai chamar esse filho de Jezreel, porque os nomes, nós já falamos isso aqui, eles tinham significado. Todos os nomes, praticamente, dados aos filhos, eram nomes que tinham significados. E esse filho, disse Deus, vai se chamar de Jezreel, porque no vale de Jezreel eu vou destruir o povo de Israel, vou destruir os exércitos de Israel, porque o povo tem se prostituído, tem adulterado, tem se desviado dos meus caminhos, e eu vou destruir esse povo no vale de Jezreel. Depois, Gomer engravidou de novo e deu à luz uma menina, a filha de Oséias. E Deus falou, essa menina vai se chamar Lo-Ruami, que significa não amada, porque eu não amo mais o meu povo, eu não vou mais ter compaixão do meu povo. Deus fazendo essa ameaça ao povo, eu não vou amar mais vocês, porque vocês se desviaram, eu vou esquecer de vocês. Né? Eu imagino que cada vez que Gomer traía Oséias, e nós vamos ver isso no torpedo de amanhã, Oséias também fazia um propósito, eu não vou amar mais essa mulher, eu vou esquecer ela, mas Oséias ia atrás dela. Assim como Deus também ia atrás do povo. Tá? E aí, depois que Lo-Ruami estava desmamando, assim que ela desmamou, Gomer ficou grávida mais uma vez e deu à luz um filho
E Deus disse assim, esse filho vai se chamar Lo-Ami. A menina Lo-Ruami, o menino Lo-Ami. Esse termo aí, Lo, significa não. Lo-Ruami, o nome da menina, não amada. Lo-Ami, o nome do menino, não meu povo, não mais meu povo. Porque Deus disse assim, a partir de agora, Israel não será mais meu povo. E eu não vou ser mais o Deus de Israel. Né? Por quê? Vai vir o tempo em que Israel será dispersado por todo o mundo. Mas depois, diz Deus, Israel vai se unir de novo e vai voltar para o seu lugar, vão voltar do exílio. Então Deus estava fazendo ameaças, mas Deus também estava fazendo promessas. Né? Eu fico imaginando assim, todo o sofrimento de Oséias por amar uma prostituta com a qual ele se casou, que deu à luz 3 filhos para ele, mas que depois vivia fugindo de casa para correr atrás dos seus amantes. Que coisa terrível! Mas era exatamente essa experiência que Oséias estava vivendo na pele, é que Deus também vivia na sua relação com o seu povo. Um povo que ele livrou da morte, livrou da escravidão, um povo que ele tirou de um país onde eles eram escravos, do Egito, um povo que ele, durante 40 anos, fez peregrinar pelo deserto, mas cuidou deles, a ponto de o calçado e a roupa deles ao longo desses 40 anos nunca se desgastar, nunca envelhecer. Um povo que Deus fez cair o maná, o pão do céu para alimentá-los. Um povo que durante o dia Deus caminhava com eles através de uma nuvem para protegê-los do sol, do calor do sol no deserto. E durante a noite, onde o deserto é muito frio, Deus caminhava com eles através de uma coluna de fogo para aquecê-los. Esse povo estava constantemente virando as costas para Deus. Agora pare e pense um pouco. A história do povo hebreu, fugindo de Deus, traindo Deus, buscando outras coisas para preencher o vazio da sua existência. Não é a minha história, não é a sua história também? Quantas vezes nós temos tido na nossa vida provas do amor de Deus por nós, mas na primeira oportunidade nós esquecemos, nós lamentamos, nós reclamamos, porque achamos que não somos amados, que Deus nos abandonou. Meu querido, minha querida, eu quero deixar esse torpedo aí hoje para o seu coração. Deus nunca abandonou você, Deus nunca me abandonou, Deus nunca deixou de amar você, Deus nunca deixou de me amar. Deus é apaixonado por nós, Deus é apaixonado por você e por mim. E essa paixão que Deus tem por você e por mim é que levou Deus a enviar o Filho dele para morrer no seu e no meu lugar. Isso não é maravilhoso? Então, independente da sua situação hoje, como você está, se você está perto ou longe de Deus, lembre que Deus é apaixonado por você. E a história de Oséias reflete muito bem o amor que Deus tem por você e por mim. Tá bom? Fique com esse torpedo aí, amanhã eu volto, a gente continua amanhã com a reflexão no livro de Oséias, tá bom? Um grande abraço, beijo no seu coração e até amanhã com o torpedo número 123. Fique com Deus e até lá.